Direto da redação. A Operação Lava Jato, que foi uma das operações mais prolongadas da Polícia Federal na história do país e que demandou aí anos de investigação, ela causou alguns efeitos deletérios, sobretudo na economia brasileira. Porque a operação, além de mirar em pessoas que estavam envolvidas, acusadas de crime, ela também mirou nas empresas, pessoas jurídicas. Então, o que seria o combate à corrupção penalizou também o mercado de trabalho. Uma empresa como Odebrecht, Queiroz Galvão, muitas outras que estavam implicadas, que estavam acusadas, elas foram duramente penalizadas, sobretudo no aspecto financeiro. Isso provou assim, uma avalanche na economia brasileira. Um desemprego em massa. Essas empresas ainda estão em processo de recuperação, tentando se recuperar daquele período todo. Muitos desses processos anulados, mas a economia brasileira praticamente estagnou. E um dos símbolos dessa estagnação foi a paralisação, por exemplo, das obras do Comperj, que é um complexo de indústrias voltadas para refino de petróleo aqui em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Prisão de executivos. Então tudo isso afetou empresas brasileiras que atuavam até no mercado internacional, que era o caso da Odebrecht. Então esses foram os efeitos deletérios para a economia do Brasil e que o Brasil, assim, digamos, se ressente até hoje desse efeito nefasto. E é o que você vai conferir agora neste episódio da reportagem dos 10 anos da Lava Jato. A reportagem é de Sayonara Moreno. As investigações da Operação Lava Jato sobre um esquema de corrupção envolvendo diretores da Petrobras e de grandes empresas causaram impactos negativos sobre a economia do país na avaliação de analistas. Para eles, os crimes deveriam ter sido atribuídos aos investigados individualmente e não à empresa como um todo. Em 2021, o ano em que a operação se encerrou, o DIEESE publicou o relatório Implicações Econômicas Intersetoriais da Lava Jato. Segundo o levantamento, a operação fez com que o Brasil perdesse mais de 4 milhões de empregos, principalmente no setor de construção civil, e mais de 47 milhões de reais em impostos deixaram de ser recolhidos. Para o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, André Roncalha, a Lava Jato perdeu o controle ao focar em aspectos institucionais e não nas pessoas envolvidas. E o resultado foi uma dramática destruição de empregos aos milhões. A gente, quando pensa em Petrobras, quando pensa no setor de construção, de engenharia, está lidando com um setor que não apenas é muito denso em tecnologia, como tinha muito bons empregos. E o resultado que a gente viu foi exatamente uma depredação de cadeias produtivas muito importantes no país e com isso a gente perdeu, evidentemente, a capacidade de gerar novos empregos com boa remuneração. É nesse contexto que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defende uma mudança na condução das investigações para que mirem nas pessoas e não nas companhias. Segundo ele, com a Lava Jato, as empresas foram destruídas. Me pergunto se não é o caso de mudarmos a legislação, eventualmente pensarmos, inclusive, em modelos de direito comparado para, eventualmente, punirmos os agentes empresariais e separarmos a empresa. Veja que todos os números são estupefacientes. Empresas que empregavam 150 mil pessoas, hoje empregam 14. Empresas foram destruídas. O relatório do DIEESE menciona ainda que, em decorrência da Lava Jato, os investimentos na construção civil caíram de forma acentuada. O levantamento mostra que entre 2014 e 2017, o país deixou de gerar mais de 172 bilhões de reais. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato, reconhece o impacto nas empresas, mas nega que seja devido à operação. Houve um decréscimo, sim, do investimento governamental no setor de construção e aquelas empresas que operavam com base em contratos públicos, é claro que elas tiveram um decréscimo de faturamento. Tivesse o investimento sido mantido, as empresas iam continuar operando, assim como outras empresas iam surgir que não estavam envolvidas nos esquemas, iam realizar os contratos e o setor de engenharia ia se desenvolver normalmente. O que nós vemos, sim, atingindo de verdade as empresas é a interferência estatal indevida nas empresas.
Além dos impactos econômicos, o professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, destaca que a Lava Jato deixou um legado também para as instituições: a isenção de intenções políticas. O legado que fica é que, se as instituições não souberem ser mais ou menos impermeáveis às oscilações políticas, elas vão acabar realizando intenções governamentais, intenções de grupos de poder, no lugar do cumprimento da lei. É um legado muito negativo, nesse sentido, né? E a gente tem que rever as estruturas e as instâncias de controle dos excessos do Ministério Público e do Judiciário. Você não pode combater corrupção quebrando as regras do jogo. No próximo e último episódio da série sobre os 10 anos da Lava Jato, vamos trazer os resultados da operação, processos encerrados ou ainda em andamento, balanço de ações na justiça e de pessoas que foram presas e valores devolvidos aos cofres públicos. Com edição de Bianca Paiva e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.